de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Todos já abriram o livro de Mateus? Capítulo 24. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Quando a palavra diz fim do mundo, ele está falando da consumação das profecias. Há uma profecia que o Senhor Yeshua, que é Jesus em português, ele vai vir sobre as nuvens dos céus, na sua segunda vinda, e vai arrebatar a igreja, ressuscitando os mortos primeiramente, depois arrebatando os vivos. Então, quando isso acontecer, já vai ser o início do fim do mundo, porque vai chegar em um momento em que Deus vai julgar todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, e eles serão lançados em um lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre, e será a morte eterna. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua segunda vinda. Mas se você morrer, o martelo da justiça vai estar batido em sua vida. Porque se você morrer em Cristo, quando eu digo em Cristo, é fazendo a vontade de Deus, é praticando o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se você morrer tendo praticado o que está escrito aqui, então você receberá a salvação eterna. E se você morrer transgredindo as ordenanças de Deus, ou em estado de pecado, que é a transgressão da lei, então você perde a salvação eterna, porque só pode ser salvos os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E só pode ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando a palavra menciona Cordeiro, ele está se referindo a Cristo, porque no livro de Isaías 53 fala que ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda. Ele não questionou e nem murmurou, cumpriu a sua missão. Qual foi a missão do Senhor Yeshua? A missão dele foi pregar o evangelho do reino, pregar o arrependimento nos corações das pessoas. A missão dele foi falar para as pessoas abandonarem as práticas mundanas, as práticas tais que levam o ser humano a se afastarem da presença de Deus, a se afastarem dos caminhos do Senhor. E com essas atitudes o mundo fica parecendo uma panela de pressão, muita violência, muita maldade, muitas coisas ruins acontecendo afora. E dado o momento ali do ministério do Senhor Jesus, os seus discípulos chegaram nele em particular e queriam saber em relação do cumprimento da profecia da sua segunda vinda. A primeira vinda foi essa, há mais de 2000 anos atrás, do qual ele nasceu,
do ventre da Virgem Maria e cumpriu o seu ministério nessa terra. Essa foi a primeira vinda. A segunda vinda está relacionada à sua vinda sobre as nuvens dos céus, do qual a profecia fala que a igreja do Senhor vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Levante sua mão, dê um glória a Deus. Você é a igreja de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer ser salvo? Quem quer morar com Deus a vida eterna? Você está disposto a renunciar à sua paixão, os teus desejos pecaminosos? Você está disposto a renunciar à prostituição, à mentira, ao adultério, à impureza? Você está disposto a renunciar à mágoa, ao ódio? Você está disposto a renunciar às práticas que corrompem os princípios de Deus para lutar pela sua salvação? Quem está disposto? Levante sua mão. Amados, no capítulo 7 do livro de Mateus, o Senhor Jesus vem dizendo assim: não basta dizer Senhor, Senhor, que você vai entrar no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai vai entrar no reino de Deus. Jesus fala, porque muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, evangelizamos, em teu nome nós ceamos contigo. E ele vai falar abertamente, ou seja, em público, no grande dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No livro de Mateus capítulo 25, ele fala uma parábola das 10 virgens. A virgem representa a igreja do Senhor. Todas estão vestidas de branco, as 10 virgens. Chega em um dado momento da trajetória, do espaço, do tempo entre a igreja e a vinda do noivo, do Senhor, a sua segunda vinda, que todas dormem. Só que nessa parábola menciona que 5 virgens, elas buscaram azeite para as suas lâmpadas, para iluminar à noite o seu caminho, e buscaram azeite de reserva, caso essa da lâmpada se apagasse. Já as outras, que é considerada como insensata, elas não tiveram a ousadia de pegar azeite de reserva, achando que aquela que elas tinham era o suficiente para iluminar, para aguentar até a vinda do noivo. E aconteceu que, chegando o noivo, todas estavam dormindo, mas elas acordaram de repente. Só que as 5 virgens que tiveram azeite de reserva em suas vasilhas, puderam acender a lamparina, e as que não tinham, não puderam, não tiveram tempo. E aquelas que acenderam a lâmpada, o noivo pôde vê-las, o noivo pôde enxergá-la, o noivo pôde identificar elas como noiva dele. E ele levou as noivas, entraram pela porta e se fechou a porta. E quando aquelas outras bateram na porta, já era tarde demais. E o Senhor disse: eu não vos conheço. O que isso quer dizer? Que quando Jesus voltar sobre as nuvens dos céus, não vai haver segunda chance, não vai haver outra oportunidade para aqueles que ficarem para trás. Nós vamos ler o livro de Mateus capítulo 24. Eu não vou
explicar detalhe por detalhe, senão vai tomar muito tempo da pregação, mas acompanha comigo, que ela é muito grande. Veja bem, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo é o templo de Jerusalém, o segundo templo construído por Salomão. Ele era enorme e eles ficaram admirados com aquela estrutura. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo foi destruído. Esse templo aqui ele foi destruído. Essa profecia que Jesus falou já se cumpriu. Hoje só existe o muro do templo, a parede do templo, que é chamado Muro das Lamentações. Continua. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhe disse: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de... Quem tem presenciado aí através das mídias fome, peste, praga? Qual foi a última praga que veio na humanidade? O Covid. Houve na Europa uma praga devastadora chamada peste negra. Matou muita gente, mas nem chega aos pés do Covid, gente. Então, essa praga que veio é um forte sinal da vinda do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Mas Jesus deixou os sinais para você prestar atenção se está perto ou não da sua vinda. Então você vai tirar sua conclusão ouvindo essa palavra. Veja bem, continuando. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu. Aconteceu lá no passado, e está acontecendo hoje. Você não pode entrar na Coreia do Norte e pregar Jesus Cristo, senão você é preso e morto. Você não pode pregar Jesus Cristo livremente na China, senão você será preso e fuzilado. Se você pregar Jesus Cristo Senhor naquela região da Turquia, onde a maioria são muçulmanos, devotos em Alá, seguidores de Maomé, você vai ser morto. Há perseguição nos dias democráticos que estamos vivendo, sim. Há perseguição nos dias atuais. E o princípio de dores, amados, só está começando. Próximo aqui, nossos vizinhos no Chile. Você não pode pregar hoje livremente o Evangelho. Você corre o risco de ser preso aqui do nosso lado. Do nosso lado. E diz mais. Veja bem. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e se odiarão. Olha, amados, está acontecendo algo
escandaloso nos dias, nessa época do qual vivemos. Vários divórcios, vários casais se separam por causa de infidelidade conjugal. Várias pessoas que não estão tendo honra de cumprir o seu compromisso, ser leal com algum tipo de compromisso. As pessoas estão se odiando. As pessoas, por qualquer motivo banal, estão se matando umas às outras. Quem tem presenciado isso na mídia? E aqui continua dizendo o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é um falso profeta? Aquele que ensina mentira, aquele que fala algo dizendo que Deus falou, sendo que Deus não mandou falar. Esse é um falso profeta. Falso profeta é aquele que deturpa a palavra, ensina você a adorar a imagem, ensina você a invocar os mortos, ensina você a cultuar demônios. São falsos profetas. Tem falsos profetas em cima dos altares evangélicos? Tem. E todos hão de dar conta no grande dia do juízo final. Ou seja, a orelha que está mais perto da tua boca é qual? A sua. Você vai dar conta dos teus atos. Independente de qualquer que seja, você vai dar conta dos seus atos. E diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A iniquidade está multiplicando. A iniquidade está se multiplicando e o amor está se esfriando. Hoje em dia as pessoas preferem mais um baile funk, um rock, do que vir na igreja. Hoje em dia as pessoas preferem ficar na frente de uma TV, assistir um futebol, do que vir num culto, do que vir numa vigília. Preferem ficar numa distribuidora de bebida, do que vir cultuar a Deus. O amor está se esfriando. As pessoas veem uma pessoa caída na calçada, muitos passam a largo. Poucos são aqueles que param para ajudar. O amor está se esfriando. Muitas pessoas no semáforo fecham o vidro do carro para nem sequer ouvir aquele que está necessitado pedindo uma esmola, porque o amor está se esfriando, a maldade está se multiplicando. Presta atenção, no começo da mensagem, Jesus disse que você deveria ficar atento no quê? Nos sinais. Presta atenção, vamos continuar aqui. Verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, terá salvação eterna. O que é perseverar? É você insistir a buscar a Deus, é você insistir a andar com Deus. Você não pode olhar para o teu irmão que está do teu lado. Você não pode olhar se você viu por aí algum pastor que cometeu um pecado de adultério, furto, mentira ou coisa parecida, e deixar de buscar a Deus por causa do erro de outro. Não, você dará conta da tua salvação, da tua conduta, da tua postura, você dará conta. Se você não lutar pela tua coroa, pela tua salvação, você que vai prestar conta. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Para Deus não importa o que você acha. Para Deus importa se você está ou não praticando os seus ensinamentos. Para Deus importa isso, meus amados. E aqui continua. Veja bem. Agora algo interessante. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá. Quem já ouviu falar de internet aí? Antigamente tinha a parabólica, não era? Quem já teve parabólica? Hoje existe uma tecnologia chamada IP. Você assiste a programação de TV fechada, aberta através da internet. Hoje em dia, nos ribeirinhos tem antena parabólica. Existem missionários que vão pregar para os ribeirinhos. Existem missionários que
se camuflam de árabe, deixa a barba crescer, veste túnica, aprende a falar árabe para fazer amizade com eles, vão para lá para o Oriente Médio, faz amizade e começa a pregar Yeshua. Existe isso hoje, amado. Talvez não seja o seu dom, mas existe outro que tem esse dom, e está lá neste momento, dormindo num banco de madeira e pregando o Evangelho. Cultuando a Deus em um templo de chão batido de terra e adorando a Deus. Existe isso, meus amados. Continua dizendo, versículo 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse versículo 15 está se referindo ao anticristo, está se referindo àquele que vai se passar pelo Messias. Nós, cristãos, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele veio nessa terra, e que Ele morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou, e hoje Ele está ressurreto. Ele foi o Messias, do qual a Bíblia propaga nos profetas. Ele foi o Messias. Só que hoje, na época de hoje, muitos, a maioria, não todos, mas muitos judeus ainda aguardam o Messias. E de acordo com a profecia, esse Messias que eles aguardam, esse que eles esperam, será o anticristo. Ele será o anticristo. Por um dado momento, ele vai se passar por um ser bondoso, um ser que faz milagres, um ser que tem a solução para todos os problemas. Ele vai querer fazer a unificação de todos os países. Temos um exemplo de um lugar chamado União Europeia, que são a união de vários países do continente europeu. Por aí você tem análise. Aqui no Brasil, algo similar, não parecido, mas similar, que é o Mercosul. Quem já ouviu falar do Mercosul? Hoje você pode, com o teu carro, com a placa do Mercosul, ir para os países vizinhos, sem precisar de visto. Simplesmente, com o seu RG, você pode viajar à vontade. Então, esse anticristo, ele vai querer unir todas as nações, fazer um reino só, um mundo de uma nação só. Ele vai querer criar uma moeda única. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas tem que andar mais rápido aqui. Vamos lá. Versículo 17, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O interessante é, memoriza o versículo 16. Você viu no versículo 15 que ele falou daquele que está situado no lugar onde não deve estar, no lugar santo. Esse lugar santo do qual a Bíblia se refere, está se referindo ao terceiro templo de Jerusalém. O primeiro foi construído e destruído. O segundo foi destruído também. Agora eles vão construir um terceiro templo, lá onde era o templo de Salomão, no mesmo lugar. E é desse lugar que ele vai se assentar. Ele vai se assentar lá dentro, dizendo que é o Messias, o Filho de Deus. De lá, desse lugar. Continua. Então, ele fala, quem lê entenda. Quem lê entenda. Presta atenção, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque quando o anticristo começar a reinar, aí vai haver uma frase chamada de grande tribulação. Estamos vivendo por um período de tribulação? Sim,
Muitas pessoas morreram com a pandemia, sim ou não? Só que vai vir uma outra grande tribulação. Existe um prenúncio do anticristo, um prenúncio. João Batista foi um prenúncio de Jesus Cristo. Ele pregava sobre o reino de Deus, ele preparava o caminho para o Senhor Yeshua. E hoje nós temos um prenúncio do anticristo. Na pandemia, quem que comandou as igrejas, o fechamento das igrejas? Foi os pastores? Foi o Estado. O Estado decretou o fechamento de todas as... Isso é um prenúncio do que o anticristo irá fazer. Por isso que aqui fala de grande tribulação. Porque quando o anticristo reinar, vai chegar um dado momento que ele vai perseguir os cristãos, vai perseguir o povo de Deus, vai implantar a sua moeda única. Pelo que está escrito na profecia, não vai existir cédulas, vai existir uma moeda única. Hoje, não vou entrar nesse detalhe agora, que eu vou ler mais para frente aqui, vou falar sobre isso, presta atenção, olha só. Vamos continuar aqui no verso 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, não vai dar tempo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, vão ser perseguidos. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque no inverno é quando as pessoas estão todas acolhidas dentro de casa, não é isso? E no sábado, agregados à congregação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Quem achou que a pandemia foi uma das coisas piores que aconteceu? Levante sua mão, deixa eu ver. Levanta a mão. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles, ou seja, ele falou que os dias seriam o quê? Abreviado, encurtados. Semana retrasada saiu uma reportagem que os cientistas perceberam que a Terra está girando mais devagar. Quem encontrou essa reportagem? Só eu e o pastor que viu? Você reparou que o tempo está passando rápido? Quem reparou? O tempo, o dia, os anos estão abreviados, estão encurtados. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, o Messias, ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acreditais, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se juntará os abutres, as águias. Você viu que ele falou uma referência de relâmpago? Quem já viu um raio cair em algum lugar? Um relâmpago, quem já viu? É rápido ou não é? Assim será a vinda do Senhor Yeshua, no abrir e fechar de olhos, quando você menos espera. Veja bem, e logo depois da aflição daqueles dias, qual a aflição? Você viu que ali atrás nós lemos que a abominação vai estar assentada no lugar que não deve estar, no lugar santo. Ele vai profanar, ou seja, o anticristo já vai estar reinando, vai haver uma perseguição. Olha só, logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Quem já viu o eclipse aí? A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Quem já viu o meteoro cair do céu? E as potências do céu serão abaladas. Imagina,
os cientistas revelaram que existe um meteoro vindo de encontro para a Terra. Quem já ouviu falar nessa reportagem? Só eu que vejo jornal? Existe um meteoro, eles deram até o nome para ele. O meteoro é várias vezes maior daqueles que colocou a extinção dos dinossauros. Houve um relato do qual os cientistas estavam querendo criar algo para tentar desviar esse meteoro. Por isso que foi feito vários filmes baseados na teoria desse cientista. Armagedon, um impacto profundo, quem já assistiu? Armagedon, impacto profundo. Todos esses filmes baseados nessa teoria científica. Então, a profecia, amado, tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Fique esperto, cuide da sua salvação. E diz aqui, olha só: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Diga assim: Senhor Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, depois que o anticristo reinar, que Jesus vai vir sobre as nuvens dos céus e arrebatar a igreja. Depois da grande tribulação, Jesus ele contou bem detalhado na sequência dos fatos. E ele diz aqui, olha só, verso 31. E ele enviará os seus anjos com rigor de... Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Esse versículo 32, você lê e parece que você não entende nada, não é verdade? Só que no mundo judaico ele tem um significado. Vamos ler de novo? Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Os judeus falam que essa parábola aqui do versículo 32 está se referindo à nação de Israel, o surgimento da nação de Israel. E Israel não se tornou a nação? Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele falou, quando você vê todas estas coisas acontecendo, presta atenção que eis que eu estou próximo às portas. Quem já presenciou algum desses fatos que nós lemos aqui? Levanta a mão. Quem já presenciou? Então, Jesus está à porta. Jesus está à porta, meus amados. A profecia, está faltando pouca coisa para se cumprir. Pouquinha coisa para se cumprir. Pouca coisa. E diz, olha só. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, só Deus. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra.
Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão de noite, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Feliz aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu Senhor tarde virá, igual muitas pessoas falam: há muitos anos eu já ouvi falar que Jesus vai vir, até hoje ele não veio, e começar a espancar seus conservos e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Agora vai lá em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, o último livro do Apocalipse. A partir do versículo, vamos ver aqui, 11. Aqui está falando do reinado do anticristo. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Aqui se refere ao anticristo. Ele aparentemente parecia uma pessoa boa, mas a boca dele era arrogante, prepotente. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera, e a ferida da espada, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, amados, vai chegar um dia que o anticristo vai reinar. Vai chegar um dia que ele vai reinar. Mais bem-aventurados os que morrem hoje em Cristo Jesus, que não vão precisar de passar por essa grande tribulação. Mas talvez os seus netos, bisnetos, vão passar por essa grande tribulação. E ele vai impor a sua lei. Vai ser um ser governamental, um ser que vai partir de algum governo político, de autoridade, e vai impor a sua lei e a sua autoridade, vai obrigar as pessoas a adorar a sua imagem, imagina. E não é só isso não, presta atenção, olha só, para que também a imagem da besta falasse e fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Tem muitas coisas no livro do Apocalipse que é sentido figurado. Você tem que ler o livro de Daniel para interpretar aqueles demônios, aquelas bestas, o dragão e etc. Só que aqui está bem claro. Aqui está falando no sentido literal mesmo. Vai pôr um sinal na mão direita ou na testa. E se você não tiver esse sinal, você não vai comprar e nem vender. Você leu no livro de Mateus, percebeu que quando o anticristo reinou, Jesus ainda não tinha vindo? Jesus veio depois que o anticristo reinou. Quem entendeu? Quem prestou atenção nesse detalhe? E vai acontecer isso aqui, ó. Quem lembra da promissória? Quem dava promissória no supermercado aí? Levanta a mão. Ninguém nunca comprou fiado no supermercado? Deu uma promissória? Ninguém? Caramba, eu já dei uma promissória já. Beleza, e o borrachudo? Quem dava borrachudo aí, o checão? Quem lembra do celular CDMA? Que era daquele do papagaio lá. Você colocava metade no bolso e metade ficava para o lado de fora. Quem lembra? Depois veio o chip GSM. Agora veio o nano, né? o mini GSM. Agora não existe, o borrachudo está saindo de circulação, praticamente já nem existe. Agora nós temos o que? O cartão de crédito. E hoje em dia nós temos o que? A circulação das cédulas está sumindo do mercado ou não está? Sim ou não? Você é inteligente, põe tua mente para trabalhar, Sinal na mão e na testa. Vai chegar num período aí, ó, que você nem cartão vai ter. Eles vão querer, o diabo, o anticristo vai querer implantar na tua mão direita, na tua testa, um microchip, para que você não precise usar nem cartão nem nada. Quem viu o governo falando aí que vai tirar o cartão de crédito de circulação daqui a uns tempos? Quem viu? Só eu que vejo reportagem, vocês não vêem não? Vai tirar o cartão de circulação. Lá na China, eles estão tirando as cédulas de circulação. Quem já ouviu falar no Bitcoin? Bitcoin, amados, só quem é muito desentendido para não compreender que tudo está se encaixando para a vinda do Senhor Yeshua. Se Jesus voltasse hoje, agora, você subiria? O que a tua consciência fala para você? Você subiria ou você ficaria? Você ainda está preso em alguma coisa do passado? Amados, se lança para Deus. O tempo do fim se aproxima. Não há mais tempo de você ficar em cima do muro. Não há mais tempo de você viver um relacionamento que não agrada a Deus. Você tem que tomar uma decisão de abandonar os seus desejos mundanos, suas paixões mundanas, e se abraçar com Deus. Quem entendeu a palavra? Então se coloquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele está dando uma oportunidade para você todos os dias que você acorda, todos os dias que você abre os seus olhos, Ele está dando uma oportunidade. E nessa noite eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer fazer um compromisso de andar com Deus. Tem alguém aqui que quer fazer um compromisso de andar com Deus, de aceitar Jesus, de buscar a Deus, de batizar nas águas? Vem aqui na frente. Se tem esse alguém, que eu vou orar por você.
Vem aqui na frente. Tem alguém? Ó, pastor, hoje eu quero tomar uma decisão de largar tudo que é errado. Tem alguém? Coloca as mãos sobre o teu coração, amados. Coloca a mão sobre o teu coração. Peça a Deus força para você andar com Ele. Peça a Deus força. Pede a Deus para escrever seu nome no livro da vida. Pede a Deus para fazer teu nome brilhar no livro da vida. Pede a Ele força para você fazer a vontade dEle. Pede a Ele força para você andar nos propósitos que Ele tem para a tua vida. Oh, meu Deus, eu coloco cada alma aqui na tua presença. Eu coloco cada alma aqui diante do Senhor, meu Deus. Eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus, mova o Teu poder, meu Deus, em favor deste homem, dessa mulher. Batiza essa pessoa com o Espírito Santo. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, leva o teu povo para casa em segurança, livra de todos os males, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa pessoa, coloque o desejo de te buscar dentro delas, coloque o desejo de orar, de andar contigo dentro delas, ó Pai. Eu coloco cada um na tua presença, nas tuas mãos. Se você quer aplaudir o Senhor,